Muito bem, vamos lá então fazer um exemplo que vamos passar agora por todas as etapas que a gente viu até hoje. Fazer um exemplo simples aqui. Então vamos lá, considere o arranjo fotovoltaico da figura. Então vamos pegar a figura aqui para a gente poder ter uma noção do que a gente está falando. Então a figura é essa. Eu tenho 3 subarranjos fotovoltaicos ligados a uma mesma entrada de unidade de condicionamento de potência, né, que é um inversor. Gostaria de fazer aqui um parêntese, pessoal. Eu sempre coloco essas situações meio complexas, com um monte de string em paralelo e tudo, mas no mundo moderno, hoje em dia, 2021, não é tão comum esse tipo de situação de um inversor, você pegar um inversor e ligar um monte de string em paralelo em uma entrada só. Hoje em dia é muito mais comum o inversor ter várias entradas de strings, como eu mostrei para vocês em aulas anteriores, e aí você ter ali bonitinho, cada string na sua entrada bacana. Mas eu tento colocar aqui umas situações um pouco mais adversas, porque aí a gente se prepara, né, para que a gente pode encontrar na vida aí, situações difíceis. Mas eu pretendo fazer no futuro próximo alguma atividade que vocês façam um dimensionamento, e aí vocês mesmos vão pesquisar o inversor, dimensionar o sistema inteiro, e aí pode ter um inversor com uma entrada para cada string, e aí fica muito mais fácil, né, o dimensionamento. Então vamos lá. Eu tenho que fazer um dimensionamento de um sistema, né, tá aqui já o sistema bonitinho, e os módulos têm as seguintes características: corrente de curto-circuito de 11,14 amperes, e esse IMOD Maxi OCPR, que a gente já conhece também, é a corrente reversa máxima que o módulo suporta, que é de 20 amperes. Esses módulos, pessoal, são o modelo CS3W 430P. Eles têm ali 415 watts de potência de pico e eles são da Canadian Solar, então é um módulo real mesmo. E aí, eu quero dimensionar todos os condutores desse sistema. Então, eu quero dimensionar os condutores das séries fotovoltaicas, do subarranjo fotovoltaico e do arranjo fotovoltaico. E aí nós vamos passar por todas as etapas. E lembrando que, primeiramente, a primeira coisa é saber quais partes, né, quais trechos desse arranjo fotovoltaico precisam de proteção contra a sobrecorrente. É um pouco estranho começar por aqui, mas realmente, pelo que a gente viu do histórico até hoje, é assim que a gente começa. Então, vamos lá. Começando sempre pelas strings. Como que eu sei se uma string precisa ou não de proteção contra a sobrecorrente? Basicamente, eu aplico essa primeira equação. Então, se essa condição aqui for verdadeira, olha só, essa parte da esquerda for maior do que essa parte da direita, vai precisar de proteção contra a sobrecorrente. E isso muda bastante nosso dimensionamento. Então, vamos lá. Como é que faz isso? SA é a quantidade de strings em paralelo. No caso aqui, são 3. Estou pensando no subarranjo, pessoal. São 3. Esse ISC mod é a corrente de curto-circuito do módulo, e esse outro termo da direita é a corrente de máxima reversa que o módulo suporta. Então, vamos lá, joguei aqui na equação matemática. 3 menos 1 vezes a corrente de curto-circuito maior que 20. Então, 3 menos 1, 2. 2 vezes 11 aqui vai dar 22,28, maior que 20. Beleza. Então, se essa situação aqui deu verdadeiro, o meu sistema precisa de proteção contra a sobrecorrente para cada string. E agora, como que eu calculo essa proteção? Então, beleza, vamos passar para a linha de baixo. A minha proteção, que é esse N aqui, é a corrente do meu disjuntor ou a corrente do meu fusível, ela tem que ser maior do que 1,5 vezes a corrente de curto-circuito do módulo e menor que 2,4 vezes essa mesma corrente. E ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, ela tem que ser menor do que a corrente máxima reversa que o módulo suporta. Tudo isso aqui faz muito sentido, pessoal, né? Tem que ser uma corrente maior do que 1,5 vezes que o módulo suporta, mas o meu sistema de proteção não pode deixar passar no meu sistema uma corrente maior do que a reversa máxima que o módulo suporta. É um pouco complicado às vezes de entender isso, mas vamos pensar, né? Ver o vídeo de novo se precisar e tudo, porque a gente já viu isso anteriormente na disciplina e isso tudo faz muito sentido, já foi explicado. Então vamos lá, aplicando a fórmula. 1,5 vezes a corrente de curto-circuito, 2,4 vezes a corrente de curto-circuito. Cheguei à conclusão que a minha corrente nominal do meu dispositivo de proteção tem que ser maior do que 16,71 e menor do que 26,74. Só que ela tem que ser menor do que 20 também. Então, em termos práticos, ela tem que ser maior do que 16,71 e menor do que 20. Pode ser igual também, não teria problema. Nesse caso, pessoal, eu escolhi, como o mercado aí não tem dispositivos de proteção para qualquer valor, eu optei por escolher um de 16 amperes.
Ah, pessoal, está um pouco abaixo da norma, mas infelizmente não tem. Ou eu escolheria um de 20 ou de 16. Então, eu escolhi um de 16 por minha conta, porque eu sei que não vai ter essa corrente de 16, pessoal. Nem num curto-circuito de uma string, um módulo que gera 11.14 amperes não vai ser capaz de gerar 16. Então, eu optei por colocar uma corrente menor, principalmente para fazer uma proteção de corrente reversa um pouco mais rápida, linha de atuação mais rápida. Então, escolhemos aqui, vamos lembrar, porque esse valor vai ser importante no futuro. Nossas strings vão ter proteção de sobrecorrente de 16 amperes. Continuando. Sempre que tiver mais de 2 subarranjos fotovoltaicos ligados a uma mesma entrada de inversor, cada subarranjo vai ter que ter uma proteção contra sobrecorrente. Então, esse é o caso, olha. Tem mais de 2 subarranjos, no caso 3, ligados a uma mesma entrada de inversor. Então, eu preciso de uma proteção contra sobrecorrente. Como que eu calculo isso? Então, o critério aqui para decidir se sim ou não é mais fácil. E qual que vai ser o valor desse dispositivo de proteção? Do meu disjuntor, do meu fusível, se for o caso. Então, é muito simples também, olha. Eu faço 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do subarranjo e 2,4 vezes a corrente de curto-circuito do meu subarranjo. O meu dispositivo de proteção tem que estar num valor entre esses dois. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, qual que é a corrente de curto-circuito do subarranjo? Eu não sei isso de cabeça. Então, tem que pegar aqui o meu sistema e pensar. A corrente de curto-circuito máximo desse subarranjo é a soma das correntes de curto-circuito das 3 strings presentes no meu subarranjo. Então, vamos lá. Basicamente, eu multipliquei 3 vezes a corrente de curto-circuito do módulo, cheguei aqui em 32,42. Essa é a corrente de curto-circuito do subarranjo. Agora, eu multiplico ela por 1,25, eu multiplico ela por 2,4. Olha o resultado que eu cheguei. O meu dispositivo de proteção tem que ter uma corrente nominal entre 41,78 e 77,08. Percebam que quando eu vou para subarranjos e arranjos, esse dimensionamento fica muito mais fácil. No caso da string, fica sempre ali pouquíssimas opções, mas no caso do subarranjo fica bem tranquilo. Então, eu optei aqui por um disjuntor de 63 amperes, porque eu sei que é um valor comercial, que é fácil de ser encontrado e está bem dentro no meio da faixa aqui, então não vai ser problema. Então, mais uma vez, um valor importante, 63 amperes, a gente acabou de escolher. E aí, por fim, falta agora o arranjo fotovoltaico, que seria bem aqui na entrada do inversor. Aí eu tenho que lembrar para vocês o critério. Só é obrigada a proteção contra a sobrecorrente no arranjo fotovoltaico quando existe possibilidade de vir uma corrente reversa de fora do sistema para dentro. Não é o nosso caso, pessoal. Esse sistema não tem bateria, é um sistema que está ligado na rede. A rede não vai injetar corrente no meu sistema, de jeito nenhum. Mas mesmo assim, eu vou colocar aqui uma proteção contra sobrecorrente por minha conta. Porque eu quero ter ali um chaveamento mais simples, vou pôr um disjuntor lá. E como que seria esse cálculo? É o mesmo cálculo feito para o subarranjo. É 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do arranjo agora, não mais do subarranjo, e 2,4 vezes a corrente de curto-circuito do arranjo. A minha proteção tem que estar entre esses dois valores. Então, primeira coisa, qual que é a corrente de curto-circuito do arranjo fotovoltaico? Basicamente, pessoal, é somar a corrente de curto-circuito de todas as strings em paralelo. Então, no caso aqui são 9. Como que eu faço isso? Corrente de curto-circuito do arranjo fotovoltaico. 9 vezes a corrente de curto-circuito, que é 11,14. Cheguei aqui a 100,26 amperes. Então, basicamente, agora eu multiplico esse valor por 1,25 e por 2,4. Olha o resultado que eu cheguei aqui embaixo, onde eu estou indicando com o mouse. A minha proteção, a corrente nominal da minha proteção, tem que ser maior do que 125,33 e menor do que 240,62. Como eu estou querendo usar disjuntor aqui, pessoal, e disjuntor acima de 125 é um pouco mais difícil de achar, eu, como projetista, coloquei um pouco menor, 125. E garanto para vocês, assim como os 16 amperes que eu indiquei lá na minha string, que foi menor do que eu estava indicado, essa diferencinha também aqui não vai fazer diferença. Os 125 amperes aqui atende a gente muito bem e é um valor disponível no mercado e fácil de encontrar. Então, nossa proteção contra a sobrecorrente do arranjo fotovoltaico tem 125 amperes. Não podemos não esquecer disso. Agora vamos lá. Está na hora de escolher os meus condutores. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Eu vou considerar nossa temperatura ambiente de 30 graus
Eu vou considerar também que o meu sistema vai estar todo dentro de eletroduto, né, sobreposto em parede, então é um critério também que eu vou definir antes, né, que eu tenho que ser um critério definido. Poderia até ser assim, o condutor da string vai estar instalado ao ar livre, o condutor do subarranjo vai estar no eletroduto, mas eu quis fazer todo mundo igual. Todos os condutores vão ser instalados sobre as mesmas condições. Temperatura ambiente de 30 graus, colocados horizontalmente lado a lado, né, uma premissa desse tipo de montagem, e dentro do eletroduto não metálico na parede. Então vamos lá. Já tem a tabelinha aqui. Vamos escolher condutor da série fotovoltaica. Vamos lembrar de um critério também importante aqui. Vai ser muito simples esse dimensionamento, porque todas as partes do nosso sistema têm proteção contra a sobrecorrente. Então vai ser muito simples. Eu vou pegar a proteção contra a sobrecorrente e escolher ali um condutor que suporte aquela corrente. Olha que fácil. Vamos começar lá. Como a nossa série fotovoltaica vai ter uma proteção contra a sobrecorrente de 16 amperes, olha só, 30 graus, qualquer condutor aqui suporta 16 amperes, pessoal. Qualquer um. Só que eu, como projetista, por minha conta, escolhi o de 4 milímetros, que vai ficar aqui muito superdimensionado, porque ele aguenta 37 amperes. Por quê? O condutor que vem no módulo fotovoltaico, aqueles dois cabos que vêm nas costas do módulo, eles já são de 4 milímetros. Então eu não quis diminuir a seção do cabo. Só isso, pessoal. Critério meu de projetista. Então eu escolhi 4 milímetros quadrados. Ponto. Agora, no subarranjo fotovoltaico, o nosso sistema de proteção é de 63 amperes. Então eu tenho que escolher aqui, olha, 1,5 não dá, 2,5 não dá, 4 milímetros também não dá, 6 milímetros não dá, mas 10 milímetros dá. Olha só, o cabo de 10 milímetros, nessas condições que eu coloquei, suporta 64 amperes. Como minha proteção é de 63, joia. Escolhi o condutor de 10 milímetros quadrados. Agora, para o arranjo fotovoltaico, eu escolhi um disjuntor de 125 amperes. Então, voltando aqui, mesma coisa, olha, já estava em 10. O de 16 não dá, o de 25 também não dá, mas o de 35 milímetros já suporta. Olha só, 133 amperes que ele suporta no máximo. Então, escolhi também o condutor de 35 milímetros quadrados para o arranjo fotovoltaico. Agora, está tudo pronto, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Mas vamos fazer uma suposição aqui de indicar um fator de agrupamento. Imagine o seguinte, olha, esses condutores dos subarranjos fotovoltaicos, olha, esse que eu estou indicando com o mouse, esses 3 de cima, positivos, entre aspas, e os de baixo são negativos, chutando aqui, esses 6 condutores, vamos supor que eles vão todos dentro de um mesmo eletroduto até esse ponto do circuito, onde eles estão numa string box, reduzidos a apenas 2 condutores, que são os condutores que chegam no inversor. Então imagina que esses 6 condutores aqui vão entrar no mesmo eletroduto, são 3 circuitos, e eu precisasse aplicar um fator de agrupamento neles. Aí, agora eu devia ter colocado essa tabela mais próxima, mas olha só. Para 3 circuitos, o fator de agrupamento é de 70%. Então, é como se eu pegasse essas correntes aqui e multiplicasse todas elas por 0,7 para indicar quanto de corrente que esse condutor suporta, considerando esse agrupamento de circuitos. Então, como que ficaria isso, pessoal? Olha só. Esse condutor que eu escolhi aqui para subarranjos fotovoltaicos era um condutor de 10 milímetros quadrados que suportava 64 amperes, né? De acordo com a nossa tabelinha aqui. Vou lembrar aqui, ó, 64. Agora, com o fator de agrupamento de 70%, olha como é que ficaria. 64 amperes, que é o que o condutor suporta naquelas condições, vezes 0,7, para 3 circuitos, esse mesmo condutor de 10 milímetros só passa a suportar 45 amperes, vamos arredondar aqui. Então, para um condutor suportar 63 amperes, que é o que eu preciso, com 3 circuitos ao mesmo tempo, deveria ser um condutor de 25 milímetros quadrados, que na realidade ele suporta 107, só que quando eu multiplicar por 0,7, que é o fator de agrupamento, cai para 74. Então, basicamente, pessoal, vocês teriam que fazer, pegar essa tabela, multiplicar todo mundo por 0,7 e encontrar, depois dessa multiplicação, algum condutor que suporte no mínimo 64 amperes, 63 amperes, né, que é o que a gente precisa. E no caso aqui foi o de 25 milímetros quadrados. Então, basicamente, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês.
No caderno didático eu falo um pouco sobre critério de queda de tensão e falo um pouco também sobre dimensionamento de condutores para corrente alternada. Só que esses dois temas, meio que vocês já viram ele na disciplina de instalações elétricas prediais. Mas se ao ler o conteúdo do caderno didático surgir alguma dúvida, basta entrar em contato comigo pelo Moodle ou até esperar nosso encontro síncrono, que eu discuto com vocês aquilo ali rapidamente, não é nada muito difícil. O principal mesmo era essa parte, né? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E no caso de dúvida, não deixe de entrar em contato comigo e fazer atividade, porque a atividade vai fazer vocês verificarem se vocês realmente assimilaram o conteúdo. Então, eu vou ficando por aqui, até a próxima videoaula.